dia foi que nós saímos daqui, Antônio? No dia 7 de julho. 7 de julho, né? De julho. De julho de 58, uma quarta-feira. Uma quarta-feira? É. Me lembro. Aí foi eu, você... E o menino, o Mazinho. Mazinho, o Genoca também? E o Genoca. Aí, Antônio, nós ficamos morando ali naquele... Morando não, ali meio camuflado, né? É. Naquele espaço onde tinha a bomba d'água, né? A bomba d'água, rapaz. Né? É. Tinha uma belichezinha que a gente armava, né? Era. Meio, se desse um sono maior assim, dava uma virada ali e caía em cima da bomba. Mas o seu Gonçalo Marques podia até se prejudicar se soubesse que a gente estava lá, né? Que o síndico nem sonhava. Exatamente. Tanto que nós só entrávamos lá, ficava de longe observando, qualquer um inquilino que estivesse na janela do prédio, nós não entrávamos. Não. Para não dar fé da gente. E eu só fui trabalhar no Lamole na época, porque eu era menor. E menor ganhava meio salário mínimo, né? Aí a gente chegou a vaquinha, né? 8 dias na casa do pai de Gonçalo. Gonçalo Jói, né? A gente tinha Araponga, só tinha Araponga naquela época, né? Araponga. Aí nós passamos 8 dias na viagem. Eu cheguei aqui no Rio em 1958, eu vim com um cunhado, o Antônio Ramos, conhecido como Antônio André. Esse meu cunhado já era experiente, conhecia o Rio de Janeiro, e ele tinha um tio que trabalhava de porteiro na rua Sambaíba, e nós fomos para lá, nos acomodamos lá. Na realidade, a gente ficou lá meio como fosse escondido lá. Mas tinha um outro conterrâneo nosso que tinha uma barraca uma carrocinha de vender frutas e legumes, verduras, e ele fazia... Era um ponto de encontro lá dos conterrâneos, lá no bairro Peixoto. E um dia, estando lá, estava recém-chegado lá do Ceará, ainda não tinha trabalho, essa coisa toda, encontrei lá um senhor, um conhecido meu, chamado Ladislau, Lalau. E ele disse, olha, lá no Leblon, lá no final do Leblon tem um senhor, um italiano, seu Domingos, que ele não chamava Domênico, chamava seu Domingos, que abriu um restaurante. Eu já trabalhei com ele lá na Santa Clara. Então eu vou até lá saber se ele tem trabalho para mim. E aí me convidou para me vir com ele. Eu, inclusive, nem estava sabendo que eu já estava morando no Leblon, na Sambaíba, né? Mas... Quer dizer, morando lá meio escondido, mas aí vim com o Lalau. O Lalau chegando aqui encontrou o Domênico sentado ali ali onde tem aquela coluna, que era só a loja B, essa parte daqui. E falou para ele, seu Domingos, o senhor não tem um trabalho aí para mim, essa coisa toda? Aí o Domingos, não, abrimos agora há pouco tempo a casa, eu não tenho um trabalho, porque o movimento está começando, pouco a pouco... Eu não tenho um trabalho para uma pessoa de maior. Eu tenho um trabalho para um menor. Aí ele estava junto dele e disse, olha, está aqui um. Aí comecei, Domênico ali falou alguma coisa, tinha uma tratativas toda, porque tem que ter um maior se responsabilizando. E foi feito aí o encaminhamento. E o Domênico me registrou a minha carteira profissional do dia 1º de agosto de 1958. Conforme as coisas foram ocorrendo e foram surgindo, eu fui ficando acreditando mais na minha pessoa e o Domênico me dando apoio, eu fui melhorando a minha autoestima, eu fui tomando mais algumas iniciativas, o Domênico foi reconhecendo o meu trabalho, e aí a coisa foi fluindo e eu daí passei a me apaixonar pelo Lamole. O Domênico tinha um sócio, Giovanni, e Albino Serrato, mas a minha relação toda do Lamole foi toda junto ao Domênico. Depois, em pouco tempo de casa funcionando, o Domênico teve um desentendimento com o Giovanni. O Giovanni saiu da sociedade, teve um outro senhor, o Cornélio Jordanetti, que emprestou dinheiro ao Domênico para comprar a parte que era do Giovanni. Com essa saída do Giovanni, eu passei a ter uma função de abrir a casa, de
tomar as providências de suprimento, de compra de produtos, enfim, tudo muito pequeno na época. Fazia a faxina, fazia toda a preparação da casa e Domênico chegava mais tarde um pouco para a hora do almoço. Mas na parte da manhã eu já tinha essa incumbência. Tinha uma Kombi que o Domênico tinha comprado, essa Kombi no consórcio, e esse consórcio, o Domênico me dizia: Chico, se não der para pagar, devolve a Kombi. Mas eu fazia tudo, fazia o possível e o impossível para continuar cumprindo com as obrigações. No período que o Domênico ficou doente, ele ficou doente 8 meses, entre cirurgia, entre todas aquelas coisas, que ele primeiro apareceu com muito pálido, diziam que era hepatite, depois disseram que era icterícia. Aí depois fizeram cirurgia e disseram que, para ele no caso, para não dizer o que era, disseram que era pedra na vesícula. Ele até mostrava um vidrinho com as pedras na vesícula, mas depois os médicos falaram que era um câncer que estava já todo contaminado, que não tinha mais nada a fazer, simplesmente esperar o momento, aquela coisa toda. E eu fiquei muito, como se diz assim, muito envolvido e muito grato ao Domênico por ter tido essa confiança. Então eu queria muito e fazia tudo o que era possível para que o Domênico, para mim poder justamente, atender aquelas expectativas que o Domênico depositou em mim. E quando o Domênico faleceu, ele faleceu em janeiro de 1962, 12 de janeiro de 62. Estava fazendo aí, nesse período, quase nem 4 anos ainda que eu tinha começado no La Mole. Quando a dona Roseta veio tomar perto das coisas, que ela nem participavam de nada, e queria saber como é que estava, enfim, aquelas coisas todas, eu disse para ela: olha, o seu Jordanete, que é a pessoa que emprestou dinheiro, que ela sabia quem era, porque o Domênico já devia ter falado com ela, emprestou dinheiro para o Domênico comprar parte do Giovanni, ele está, como dizer assim, a pessoa mais indicada para a senhora conversar. Aí ela conversou com ele, essa coisa toda, e ele deu sugestão para mim participar da sociedade, dos lucros da sociedade. Foi ele a sugestão dele. E elas concordaram. No caso de lucro, dividido em 3 partes iguais. Seria a dona Roseta, a Paula e eu. Nesse meio tempo aconteceu essas pessoas vindo aqui, olhando a casa, enfim, fazendo observações, e aquilo me levantou, na minha pouca experiência, que podia ser pessoas pensando em comprar o La Mole. Então eu vinha aqui, olhava, vinham lá para frente, ficava olhando, enfim. Aí eu cheguei para o seu Jordanete, num dia que tive a oportunidade, e disse: seu Jordanete, no caso de venda do La Mole, como vai ficar minha situação? Como é que eu fico nessa situação, no caso de venda? Ele disse: não, você não... No caso de venda você não tem nada, não foi previsto nada. Aí eu disse: poxa vida, mas não dá para pensar em alguma alternativa? Aí ele falou: olha, Chico, tá certo, aí eu vou pensar numa coisa. Aí pensou e sugeriu 10%, eu tinha 33% do resultado dos lucros. Não era na sociedade, era dos lucros. E aí ele sugeriu que no caso de venda, eu tivesse 10% do valor da venda. Só que nesse meio tempo, nessa discussão, não foi aceita essa proposta, essa ideia. Em 63, nessa indefinição dessas coisas todas, o La Mole pegou fogo. Isso aqui, como você está falando hoje, aqui ficou só tudo queimado, aqui no apartamento aqui em cima, todos enfumaçados, pegou fogo total, foi uma perda total. Aí o pessoal perguntou para mim: tem seguro? Eu nem sabia se existia seguro, pô. Aí foi um refazer tudo outra vez. Como eu participava do resultado, eu não tinha mais resultado. É que eu tinha emprestado dinheiro a uma pessoa chamada Gilson Pessoa Cardoso, ou Cardoso Pessoa, não estou bem certo, não lembrado agora, que ele comprou uma Kombi, esse transporte alternativo. Aí ele fazia esse transporte alternativo com o dinheiro que ele arrecadava, ele todos os dias me dava alguma coisa para minha sobrevivência, em termos de
de pagamento da minhas, como se diz, de comida, das minhas despesas para me sobreviver.